Todo mundo usa o SUS. Aí você pode me dizer, mas eu tenho plano de saúde, eu não uso. Mas quando você toma uma vacina, vai a um restaurante fiscalizado pela Anvisa, ou mesmo tem seu plano de saúde regulado pela Agência Nacional de Saúde, sim, você está usando o SUS. E mais, você ainda tem restituição no imposto de renda dos valores que você custeia na saúde privada. E de onde sai esse recurso? Do orçamento público. Para reduzir essa perda de recursos, a recuperação de valores do SUS utilizados no custeio de usuários da saúde suplementar é prevista em lei. E é sobre essa e outras dívidas do setor privado que impactam no SUS que a gente vai conversar no Sala de Convidados, que começa agora. Esse é o cenário dessa dívida do ressarcimento. Algumas devem mais, outras devem menos, outras até não devem nada. O plano de saúde não paga nem os médicos? Se ela tem plano de saúde, quem deveria pagar seria o plano. Se esse valor não é ressarcido, isso de alguma forma desfinancia o sistema público. É uma disputa de correlação de forças entre público e privado. E sem os movimentos sociais, nós estamos perdendo, né? Comigo no estúdio hoje, conversando sobre a dívida do setor privado com o SUS, Carlos Fidelis, presidente do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, o SEBS. Também comigo aqui no estúdio, Leonardo Matos, professor do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do Observatório de Desprivatização da Saúde. E eu adoro quando você participa de casa. Lógico que esse tema te traz um monte de dúvida. Manda elas para a gente, participa aqui com a gente, encaminhando pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Só não deixa de participar. Fidelis, Leonardo, que prazer estar com vocês aqui hoje. Eu conversava com a nossa equipe de conteúdo, a gente sempre treme na base na hora de falar das questões das finanças do SUS, porque a gente sabe, né, Leonardo, que é super complexo tratar desse assunto, mas a gente vai tentar tirar o máximo possível de dúvidas sobre isso. E aí, para a gente começar, Fidelis, eu queria que você trouxesse um pouquinho esse contexto histórico em que essa dívida é construída. Que dívida é essa e como é que ela se compõe ao longo da história da saúde pública brasileira? Olha, primeiro é um prazer estar aqui de volta, aqui dividindo com o Leonardo, né? Eu espero falar um pouco mais durante o decorrer do programa. A gente sofre um processo crônico de desfinanciamento do SUS. O SUS, quando foi criado, havia ali a previsão de fontes de recursos para financiar o SUS, né? No capítulo da Seguridade Social, eram apontadas várias fontes para tratar de previdência, saúde e assistência social. Mas, imediatamente, você começa com um processo de desvinculações, né, das receitas destinadas para a Seguridade Social. Isso é um caminho, né, esses processos de retirada do vínculo que estabelecer aquela fonte de receita vai financiar isso. Fora isso, foram criados alguns drenos, né, na relação público e privado, na relação que o SUS estabelece com o setor privado. É uma relação que também tem suas raízes históricas, na medida em que houve um desinvestimento em estrutura própria, né? Esse desinvestimento de estrutura própria causa, então, uma dependência para a prestação do serviço, de que esse serviço seja conveniado ou contratado com a iniciativa privada. E aí você tem negociações, se fala em tabelas, se fala em vazios assistenciais, que tem que ser preenchidos com outro tipo de atitude, e aí a coisa começa a ficar bem complexa, né? O programa lançado agora pelo governo é uma tentativa... O Agora Tem Especialistas, O Agora Tem Especialistas. É uma tentativa de resolver uma questão dramática, né, emergencial, dramática, que é o acúmulo, né, a demanda reprimida, né, por intervenções médico-cirúrgicas que as pessoas estão esperando. Num quadro de austeridade fiscal, que é outro problema
também torna a questão mais complexa. A austeridade fiscal estabelece limites para os gastos, né? E isso, de certa forma, engessa o governo, qualquer governo, para fazer investimentos em áreas prioritárias e estratégias, como é o caso da saúde. É uma coisa que a gente pode desenvolver ao decorrer. Leonardo, você quer comentar? Eu, na verdade, já ia trazer uma pergunta para você, até porque eu conversando com a nossa repórter, Juliana Duarte, e, como eu disse, a gente sempre fica tenso de falar sobre esse tema, porque se joga na internet, se pesquisa lá, dívida do setor privado com o SUS. Você não encontra nenhuma página que traga de forma organizada essa informação e qual é esse valor. Então, você vai ter um valor da dívida com a União, que o setor privado tem, que com certeza vai impactar o SUS, e você tem esses valores também que são diretamente devidos ao SUS. Queria que você tentasse, de alguma forma, além de te deixar à vontade para fazer comentários sobre o que o Fidelis trouxe, mas que você trouxesse para a gente um pouco desse panorama aí, introdutório de que dívida é essa, né, e de que maneira ela se constitui. Bom dia, Yasmine. Prazer estar aqui com você e com o Fidelis, conversando aqui hoje sobre esse assunto tão importante, né, nesse momento. Primeiro só queria adicionar um elemento aqui na fala do Fidelis, né, que eu acho que dentro dessas raízes históricas desse problema, está também, acho que a própria configuração que o sistema de saúde brasileiro assumiu, né, a partir de 88, né, por um lado com a criação do SUS, esse SUS desfinanciado, esse SUS, né, que passa por uma série de restrições financeiras que acabam, em certa medida, se tornando também restrição de oferta, né, de serviços públicos, né, enfim, tanto pela rede própria quanto até mesmo da rede contratada, né, então, quer dizer, o SUS tem uma oferta de serviços aquém das necessidades de saúde, né, apesar dos vários avanços, etc., né. Por um lado isso, mas por outro também, né, a gente tem também um mercado de planos de saúde que é bastante relevante, né, são 25% da população brasileira que é coberta por planos de saúde, né, é um mercado que cresceu, né, de forma muito vigorosa, né, nas últimas décadas, né, e segue crescendo em distintas conjunturas, em distintos governos, né. E a existência desse mercado junto, paralelamente à existência do SUS, ela acaba também gerando ali uma certa competição por recursos assistenciais, né, por recursos financeiros, né, por recursos humanos, né, enfim, por uma série de outros elementos que a gente pode aprofundar ao longo da nossa conversa, né. E além de já ver essa polarização, digamos, duas partes do sistema que funcionam de forma diferente, né, e muitas vezes até de forma competitiva entre elas, né, além disso, você tem uma série de incentivos públicos direto a esse mercado de planos de seguros de saúde, né. E aí eu acho que a questão da dívida, ela passa, assim, né, a gente pode chegar nela por esse lado, digamos assim, né. Agora, quando a gente fala em dívida, né, existem várias formas de olhar para a questão da dívida, né. Então, por exemplo, né, uma dívida que é mais comum, né, que a gente geralmente está mais na discussão pública, é a dívida do ressarcimento ao SUS, né, que é quando um cliente de plano de saúde ele faz uso da rede pública para procedimentos hospitalares, para internações, a ANS identifica esse uso, né, a partir da identificação da IH, então ela vai cobrar o plano de saúde para que o plano de saúde remunere o SUS, né, esse dinheiro deveria voltar para o Fundo Nacional de Saúde, né, de uma certa forma compensando esse atendimento que foi feito no SUS de um cliente de plano de saúde, né. Desculpa, só retornar aqui um pouquinho, que essa é uma dúvida crucial. Se eu entrar num posto de saúde e em nenhum momento ninguém me pergunta se eu tenho plano de saúde ou não, enfim, é um sistema universal que vai me atender. Como é que é feito esse trâmite para se reconhecer? Ou na atenção básica isso não acontece, isso só vai para alta complexidade? Não, essa é uma ótima pergunta, inclusive, Yasmine, para a gente esclarecer para a audiência, né? Enfim, na verdade, isso se refere principalmente a procedimentos hospitalares e de média e alta complexidade que geram a IH, né? Enfim, que geram autorização de internação hospitalar, né? Ou, enfim, ou outros mecanismos ali, a PAC, etc. Então, assim, o que acontece é que nem tudo entra nessa conta, né? Então, a atenção primária não entra... a dívida seria muito Exatamente. maior se atenção primária, básica, né? A atenção primária não entra na conta, a imunização não entra na conta, né? Todos a vigilância não entra na conta, né? Então, uma série de outros serviços aí que se não entram nessa chave da prestação de serviços hospitalares diretamente, de serviços especializados, não entram nessa conta, né? Então, quando a gente fala do ressarcimento, a gente já está falando de uma parcela, né, dentro de um universo muito maior, que seria essa utilização, né, de clientes de planos de saúde pelo SUS, que é muito mais fluida, né, como você tem razão, né? Ninguém vai ficar te perguntando numa unidade básica, etc. Isso não vai gerar um procedimento, né?
Então, assim, e essa dívida, né, enfim, na verdade, essa dívida de ressarcimento, né, aí os planos eles podem ou, né, simplesmente aceitar e pagar, né? Primeiro isso chega na ANS, a ANS faz a apuração desses valores, né, ela vê se procede ou não procede aquela reivindicação, né, de pagamento. Quando isso segue adiante, né, os planos eles podem pagar essa dívida diretamente, reconhecer e pagar. Eles podem contestar junto à ANS e entrar com argumentos, ou então pode judicializar isso também, né, então isso pode ficar mais tempo ainda tramitando até ser efetivado e ser executado, né, ou pode simplesmente não pagar, né, enfim, que é o que acontece algumas vezes. Sempre há essa opção, né, Sempre há essa dar opção, um pequeno calote. Não pagar e depois ver como opção, resolve né? isso, né, lá na frente a gente vê como resolve, né, e enfim, é um pouco essa situação do ressarcimento ao SUS, né, mas existem outros tipos de dívida, né, essa não é um único tipo de dívida, né, essa inclusive é uma parcela pequena, eu diria até, das dívidas do setor privado da saúde com o poder público, né. O principal volume das dívidas, ele está relacionado principalmente a dívidas diretas à União, de impostos para a União, né. Então, imposto de renda, enfim, contribuição social sobre lucro líquido, PIS, COFINS e, principalmente, contribuições previdenciárias também, né? Então, quer dizer, um plano de saúde que tem os seus empregados ali que trabalham para ele, ou então um hospital privado ou filantrópico, né, ele deixa de pagar certos impostos ou retém, né, essas contribuições e não repassa para a União, isso vai acumulando uma dívida normal, né, uma dívida assim, né, é uma dívida que se tem com a União, isso fica lá, né, no Ministério da Fazenda, na Receita Federal, né, mas essa não é uma dívida, por exemplo, que ela volta automaticamente para o SUS, porque no ressarcimento isso volta para o Fundo Nacional de Saúde, né, esse outro tipo de dívida não, é um recurso que vai ser a gente não vai ter acesso agora e isso vai ficar como dívida da União e vai ser negociado depois pelo Ministério da Fazenda ou em outras instâncias, né? E aí, nesse bolo, aí, a gente acaba vendo acontecer esses 4,5% mais ou menos que a gente tem aí do PIB para financiar o SUS, que é um percentual baixíssimo, né? A gente vê que não consegue avançar muito em virtude dessas desonerações que acabam acontecendo, né? Bom, vou trazer uma reportagem para a gente aprofundar, ter alguns elementos aqui para a nossa discussão, porque a nossa equipe de reportagem foi às ruas para conhecer a percepção dos usuários sobre a dívida do setor privado com o SUS. A dívida do setor privado com o SUS já soma bilhões de reais. Mas que dívida é essa? Para a gente começar a entender um pouquinho melhor desse cenário, eu vim até as ruas para saber o que as pessoas pensam sobre o seguinte questionamento. Será que ter plano de saúde significa usar menos o SUS? Sim, acredito. Se a pessoa tem plano de saúde, ela vai usar o plano de saúde. Significa, na prática, significa sim. Não. Acho que não, porque eu tinha plano de saúde e sempre usei o SUS quando tinha emergência. Sim e não. Eu uso o plano de saúde para algumas coisas específicas, de exames mais sérios, porque eu tenho uma filha especial. Às vezes numa emergência, né, numa dor de ouvido, numa coisa assim. E as vacinas eu uso do SUS, né? A grande maioria, desde que elas nasceram, tudo, e a gente também, né? Você tem plano de saúde? Tenho. Você utiliza o SUS? Não utilizo, mas já utilizei, por exemplo, o UPA e fui muito bem atendido no UPA. As vacinas que você toma pelo plano ou toma pelo SUS? Olha, eu não sei bem, eu sempre tomo pelo posto de saúde, sempre. Então você usa o SUS? então eu uso o SUS, eu uso realmente, Quando um beneficiário de plano de saúde, né, uma pessoa que paga um plano de saúde, ela é atendida pelo SUS, por exemplo, numa emergência, você acha que quem deveria pagar essa conta? O plano de saúde, que a gente utilizou o serviço público porque eles faltaram o serviço deles. É uma boa pergunta. Deveria ser o plano de saúde. Bom, se ela tem plano de saúde, quem deveria pagar seria o plano. O plano de saúde que a pessoa paga. E você acha que isso acontece? Com certeza não. O plano de saúde não paga nem os médicos? Algumas vezes, sim. Você acha que o setor privado, né, os planos de saúde, eles têm uma dívida com o SUS, então? Total. É o que se chama dívida de ressarcimento ao SUS. De acordo com a Lei 9.656 de 1998, quando um beneficiário de plano de saúde utiliza o SUS, a operadora privada deveria reembolsar o governo pelo gasto. Algumas operadoras lá atrás optaram por pagar, outras optaram por judicializar e outras optaram
por não nem uma coisa nem outra. Então, na verdade, existem dívidas e por isso que isso é muito heterogêneo também entre as próprias empresas. Algumas devem mais, outras devem menos, outras até não devem nada. Então, esse é o cenário, digamos assim, dessa dívida do ressarcimento. Só que muitas operadoras estão devendo esse ressarcimento ao SUS. Estima-se que mais de R$1 bilhão é devido pelas operadoras ao Sistema Único de Saúde. Fausto comenta que a procura do SUS por beneficiários de plano de saúde se relaciona muitas vezes com a falta de cobertura do serviço. Então, numa grande cidade, ela vende um plano numa região da cidade, mas ela só tem urgência, por exemplo, numa outra parte da cidade muito distante. Então, se for pensar no Rio de Janeiro, pensar em São Paulo, em Belo Horizonte, aí o beneficiário, no momento da sua urgência, da sua necessidade, de um parto, por exemplo, ou de qualquer outro tipo de urgência, ele acaba acessando a rede do SUS, né? Se esse valor não é ressarcido, se ele não é pago por vários mecanismos, como eu falei anteriormente, isso, de alguma forma, desfinancia o sistema público, né? Porque esse era um recurso que poderia ter entrado e que poderia ajudar na construção, na manutenção, na otimização, na melhoria do próprio sistema público. Fidelis, você tocou num ponto, né, já no comecinho do programa, a respeito das políticas que são impostas muitas vezes ao governo federal de redução de custos, né? A gente teve aí o teto dos gastos, uma série de mecanismos que forçam realmente a redução dos investimentos, né, com as áreas mais vulneráveis que a gente tem de políticas públicas, saúde e educação principalmente. A gente tem constantemente o discurso do Estado mínimo, mas esse Estado nunca é mínimo para o setor privado, né? Em que medida o SUS se prejudica no seu financiamento por conta dessa ideia de Estado máximo para a desoneração das empresas, né, e Estado mínimo para o financiamento do SUS? Para te responder, eu queria lembrar que a história da saúde pública e do atendimento médico hospitalar no Brasil, ele percorreu 2 caminhos paralelos até 1988. Né? Antes, o que você tinha lá para trás eram os ricos que tinham algum dinheiro para pagar médicos, né? E, em geral, os trabalhadores criavam sociedades de auxílio mútuo, as irmandades, as caixas de aposentadorias e pensões, os institutos, que era um recurso que eles contribuíam, né, o auxílio mútuo é isso, contribuíam para fazer um caixa para que atender na necessidade de ausência, de morte ou de pensão, proteger a família daquele trabalhador. E, do outro lado, você tinha a saúde pública que dá atenção às epidemias, aquilo que atinge a todos, né? Havia uma dicotomia entre a saúde individual e a ameaça a todos, né? Um pesquisador da casa de Oswaldo Cruz, o Gilberto Rockman, coloca num livro dele, diz a seguinte observação: meu vizinho morreu de um ataque cardíaco. Ruim, mas problema dele. Meu vizinho morreu com AVC. Continua ruim, mas é problema dele. Mortes evitáveis, né? A partir de políticas públicas, né? Pois é. Meu vizinho morreu de cólera. Problema nosso. Porque a percepção era que as transmissíveis eram um problema coletivo e as outras não. Hoje a gente sabe que com o estresse, com a comida, com o agrotóxico, com todas as agressões ao corpo, as questões individuais também são um problema de saúde pública, né? Hoje você tem obesidade, tabagismo, o uso abusivo de medicamentos, todas isso são políticas que requerem atenção por parte do Estado. Mas eles trilharam caminhos diferentes até 88.
E esse mecanismo das caixas, dos institutos, que depois virou o INPS, ele foi criando uma mentalidade, principalmente no setor produtivo, lá junto aos trabalhadores, a mentalidade onde se fundou depois os planos de saúde, né? Onde se colocou ali, dentro da medicina previdenciária, foi criando uma estrutura poderosa em termos econômicos e poderosa em termos políticos. Essa estrutura vem forçando a mão em cima do Estado brasileiro há muito tempo. Se você olhar as estatísticas de 64 a 74, por exemplo, que é uma estatística que eu, para me preparar para o programa, li recentemente, há um crescimento enorme, né, dos hospitais, das empresas médicas hospitalares, né, nesse período. E, ao mesmo tempo, o INPS e depois o INAMPS, eles começam um processo de fazer convênios e contratos com a iniciativa privada. Então, de um lado, você chega, o Wes Cordeiro aponta um dado que eu achei, sim, espantoso, né? Você tinha, em um determinado momento, 4% de todas as internações eram feitas pela rede privada. Isso passou para 2%. Então, a rede privada atendia 98%, porque havia o entendimento que o Estado não deveria investir, não só em infraestrutura, mas contratação de pessoal, enfim, uma série de coisas. Isso dizendo que isso oneraria o Estado. Eu acho que aí você cria uma fonte de um dreno, né? Uma dependência também, né? E uma dependência para o setor privado. E esse setor, ele cresce economicamente e ele cresce politicamente. A força dele é imensa, né? E aí eu acho que cabe distinguir também, são meandros, né, entre o hospital prestador de serviço, a operadora, que já é uma coisa mais, e hoje isso está ligado ao setor financeiro, né? O Bradesco, grandes bancos dominam esse. Então, a disputa pelos recursos que, no fundo, vem do Estado se dá nesse tipo de situação, em que as pessoas ainda não perceberam que a saúde é uma coisa global, né? O sentimento, a saúde em sentido amplo você não ter medo do futuro, não ter estresse, não ter medo do abandono, do desemprego, não ficar tomando remédio para depressão. Tudo isso é um problema de saúde pública. Na relação com a doença, necessariamente. Exatamente. Né? Então, é nesse contexto que eu acho que essa discussão se dá. Não é só uma matemática, não é só uma contabilidade de dívidas, mas sim uma disputa política forte e uma disputa de concepções acerca do que é saúde pública e acerca de... o Estado serve para quê? Né? Os contratualistas diziam que o Estado foi fundado para atender ao bem coletivo. Você abre mão do uso da violência, entrega para o Estado, porque ele vai te proteger. Eu acho que esse contrato está falhando, né? Esse contrato tem um vício de origem aí. Num mundo desigual que a gente vive, é impossível o Estado se limitar a esse espaço, né? Exatamente. E a gente abriu a coisa para uma disputa, né? O pessoal fala do capitalismo selvagem, uma disputa suicida. Suicida, porque aí você vai ver o que foi o Rio Grande do Sul. Desabou à toa aquilo tudo, né? Aquilo tudo tem a mão humana. Sim. A mesma coisa... É consequência do quê, né? Exatamente. A mesma coisa, você pode dizer assim, o patógeno, o vírus, a bactéria, o fungo, é responsável por aquela doença, mas a pandemia fazemos nós, né? Como é que a gente chega nesses espaços? Como é que a gente chega nesses espaços? Agora, deixa eu trazer aqui a participação da nossa audiência. Eu vou trazer para você, Leonardo. Rodinei, muito obrigada pela sua pergunta. Rodinei, mais uma vez participando aqui com a gente. Já aproveito para convidar quem está em casa ou acompanhando o programa em qualquer região do Brasil ou fora do Brasil, mandar aqui a sua contribuição, participar, mandando perguntas, fazendo um comentário. Não deixa de participar, não. Mas então o Rodinei traz para a gente a seguinte pergunta. Leonardo, como é que funciona hoje a fiscalização
fiscalização das execuções das AIHs por parte do Ministério da Saúde, visto que o SUS tem um caráter descentralizado, controlado por estados e municípios. E aí ele comenta que no passado o próprio Ministério da Previdência, através do INAMPS, era quem controlava e tinha problemas, as concessões e execuções das AIHs. É assim que se fala? AIHs. Autorizações de internação hospitalar, né? Não, na verdade, o sistema das AIHs, né, ele, inclusive, ele bebe nessa origem histórica que o Fidelis estava contando, né? Enfim, ele é uma evolução ali do que se tinha na época da Previdência, que era o pagamento do procedimento. A AIH melhora isso um pouco, né? Enfim, e ela é super importante porque um dos principais sistemas de informação que a gente tem na saúde estão relacionados à execução desses procedimentos, né? Que é o sistema de informações ambulatoriais e o sistema de informações hospitalares, né? Então, o CIA e o CH. Né? Então, assim, o Ministério ele tem um controle disso, né? Ele tem as suas auditorias internas, ele consegue, acho que, né, diferentemente do que se viveu ali no tempo do INAMPS, né, onde você tinha um caráter generalizado e estrutural ali das fraudes, né, e da corrupção, isso eu acho que não, pelo menos até onde a nossa vista alcança, né, pelo menos com as informações que a gente tem, né, isso não me parece ser um grande problema, assim, né, nesse momento, né, mas sim, as AIHs elas são fundamentais não só para os serviços que o SUS contrata do privado, mas até para os seus próprios serviços, né? Enfim, para contabilizar e para analisar isso. Mas E aí, pensando um pouco sobre a pandemia, eu acho interessante a pandemia enquanto estudo de caso, né? Porque aconteceram várias coisas bem inusitadas. A própria pandemia, apesar da gente ter uma expectativa de que pudesse acontecer, ela veio com uma série de fatores que a gente não imaginava, né? Um desses fatores, aí eu falo como jornalista, assim, que eu sempre observei, como jornalista especializado em Sistema Único de Saúde, eu sempre observei que a grande mídia tem sempre uma notícia sobre a superlotação do SUS. E que, de repente, no momento da pandemia, esse dado da superlotação começou a ser passado diariamente de forma muito mais mais evidente, mas também mais específica, né? Faltam não sei quantas vagas e tal. Então, me deu uma percepção de tipo, mas se antes da pandemia já não tinha vaga nos hospitais, qual é a novidade dessa notícia, né? Ou seja, alguma coisa não está fechando. Então, em que medida o SUS também passa a ter outra relevância para o sistema privado de saúde na hora da pandemia, né? Porque parece que se precisa... A grande mídia, principalmente, passa a ter um discurso de fortalecimento do SUS com a pandemia, que não tinha antes, né? Ou seja, se o setor privado ficasse totalmente exposto às demandas da pandemia, não suportaria. Então, mais uma vez, o Estado, através do SUS, chega trazendo essa garantia, né, da universalidade. Não, assim, eu acho que você trazer a questão da pandemia é muito relevante, até para a gente contextualizar um pouco melhor essa discussão também, né, entre o público e o privado, né? Quer dizer, não é que não tinha vaga nos hospitais, né? Acho que o SUS atende, né? O SUS segue atendendo, né? Enfim, você tem e o hospital também não é uma fila parada, né? Tem uma fila dinâmica, né? Que as pessoas entram e saem o tempo inteiro. E claro, a gente estava com uma capacidade de oferta mais restrita também, né? Especialmente em função das políticas de austeridade, da crise econômica, né? Que veio se acumulando ali desde o golpe de 2016, etc., né? Então, quando a gente chega no momento que o SUS já estava sofrendo ali uma série de restrições, né? Mas eu acho que dentro das condições políticas que a gente tinha naquele momento, o SUS acho que se saiu até muito bem, né? Fez o que pôde dentro do que podia. Claro, isso não quer dizer, né, que as pessoas foram bem atendidas. As cenas que a gente viu de pessoas morrendo nas filas, de dificuldade de atendimento, isso foi muito dramático. Isso aconteceu não só aqui, né? Aconteceu inclusive em países que têm sistemas de saúde muito mais, né, desenvolvidos, né, etc., né? Agora, o que eu acho que chama atenção nessa questão da pandemia, né, foi justamente assim, né, em alguns momentos da pandemia, quando a gente tinha ali esse pico de superlotação do SUS, o que se observava que no setor privado muitas vezes você tinha capacidade ociosa, né? E aí isso mostra pra gente, né, quer dizer, em um contexto de pandemia, de emergência sanitária, onde as pessoas estão morrendo sem atendimento, em vários momentos você tinha capacidade privada de prestadores de planos de saúde ociosa, né? Enfim, quer dizer, profissionais, recursos, leitos, tudo isso ali disponível, mas que não poderia ser usado de forma universal para atender a todos, né? Afinal, todas as vidas têm o mesmo valor, né? Então, assim, eu acho que isso mostra muito claro, por exemplo, o problema que a gente tem entre o público e o privado, né? Que não é só um problema de desfinanciamento do SUS. O desfinanciamento do SUS é um problema sério, mas é um problema também da concentração de recursos do privado e da desigualdade da distribuição desses recursos entre público e privado. Então, o que aconteceu na pandemia? Né? Se você fizesse uma continha ali básica, você ia ver que quem tinha plano de saúde tinha cerca de 4 leitos,
4 para 1, né? Essa proporção de 4 para 1 de leitos privados de UTI para leitos públicos de UTI disponível, né? Então, assim, quer dizer, um beneficiário de plano de saúde tinha 4 vezes mais chance de conseguir ter acesso a um leito do que quem estava no SUS, né? Então, quer dizer, o problema não é só um problema de escassez de oferta no SUS, é um problema de distribuição e de acesso a esses recursos que são privados, mas que não deveriam ser em contexto de sistema de saúde universal, né? Tem até a ver com o que o Fausto coloca ali, né, de que o usuário que está numa determinada região que não tem hospital, se ele se diagnostica com Covid, ele vai para o hospital do SUS mais próximo, né? Para a gente fechar esse bloco, Fidelis. Não, eu queria lembrar aí que, por exemplo, lá na década de 70, se criou um fundo, né, um fundo de assistência social, com recursos da loteria esportiva, que era para financiar o setor privado, com longos prazos de amortização, com juros subsidiados. Tá? Então, o setor público financiou a estrutura para o setor privado. É a estrutura essa que você observou bem, que não atendeu a pandemia, não se colocou na pandemia. E depois, com o advento da vacina, o que se viu também, e antes também se via, quem chegava nos lugares mais distantes era o SUS. Né? O SUS vai até onde o mercado não vai, porque... E não é porque o mercado é mau, o DNA do mercado não está colocado como... Ele busca o lucro, ponto. Você falando na distribuição de vacina, né? Que o setor privado não contribuiu. Exatamente. Um plano de saúde não me oferecia uma vacina para a Covid naquele momento. Eu tenho que te interromper rapidamente, Fidelis, para a gente fazer um intervalo. E no próximo bloco, a dívida do setor privado com o SUS se torna recurso para o programa Agora Tem Especialistas do Ministério da Saúde. A gente já volta, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre a dívida do setor privado com o SUS. Comigo no estúdio para essa conversa, Carlos Fidelis, presidente do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, o SEBS. Também comigo aqui no estúdio, Leonardo Matos, professor do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do Observatório de Desprivatização da Saúde. E você que ainda não participou do programa hoje, manda aqui as suas perguntas, seus comentários pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. O programa Agora Tem Especialistas é uma iniciativa do Ministério da Saúde para ampliar a capacidade de atendimento no SUS. Lançada em julho de 2025, a iniciativa prevê a participação de entes privados e tem sido debatida por especialistas da saúde coletiva. Reduzir a fila de espera por consultas, exames e cirurgias no Sistema Único de Saúde. Esse é o principal objetivo do programa Agora Tem Especialistas, lançado recentemente pelo Ministério da Saúde e Governo Federal. A proposta busca promover atendimento mais ágil e eficiente a partir da troca de dívidas da rede privada por atendimento especializado a pacientes do SUS. O programa mobiliza 2 tipos de dívida, a dos hospitais privados e filantrópicos, como a União, e a dívida de operadores de planos de saúde referente ao ressarcimento ao SUS. Entre as estratégias do programa estão a ampliação dos turnos de atendimento, o fortalecimento da rede de prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer, a expansão da telesaúde, a formação de profissionais especialistas, a oferta de unidades móveis em regiões desassistidas, o fortalecimento da atenção primária, entre outras. É um programa que procura ampliar acesso, né? Ampliar a cobertura, ampliar acesso, está correto, isso é muito importante, né? A saúde é um direito, e ampliar acesso e cobertura para atividades e para ações especializadas no Brasil não é impossível sem o setor privado, porque essas ações, essas especialidades, a oferta especializada, ela está alocada no setor privado. Ela não está disponível para a maioria da população. Ela é exclusivamente disponível para quem pode pagar direto ou indiretamente. Isso causa uma injustiça
distributivo enorme, um conflito distributivo enorme. Então, o programa está procurando corrigir isso, então ele tem um sentido positivo. Apesar de uma avaliação positiva sobre a proposta, a pesquisadora chama atenção para alguns pontos que precisam ser refletidos. Ela aponta que, por enquanto, poucas operadoras e hospitais aderiram ao programa e que aqueles que já aderiram não são equipamentos de excelência e que, além disso, a mobilização de recursos tem se mostrado pequena. É um valor pequeno, ele corresponde, digamos assim, a menos de 1% do orçamento que o Ministério da Saúde tem hoje. Além disso, que a gente acha que é uma outra pedra no meio do caminho, é que a saúde mental não entrou, né? E a saúde mental, ela é uma prioridade. Entre as 7 prioridades, né, que, enfim, anunciadas, por que saúde mental... Bom, nós estamos pensando o quê desse mundo, né? No qual os problemas de saúde mental estão aí batendo na porta, aumentando, e a saúde mental, ela é uma especialidade, né? Ela avalia como positiva a parceria com o setor privado para ampliação de cobertura, porém acredita que serão necessárias algumas mudanças institucionais para a garantia da qualidade e continuidade dos serviços. A gente precisa, digamos assim, uma institucionalidade, uma capacidade de regulamentação, coordenação e regulação pelo público muito grande. A Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares publicou uma nota crítica ao programa. Entre os apontamentos, a necessidade de reflexão sobre a ampliação da dependência do setor privado. O documento diz que é necessária atenção redobrada para que a implementação do programa respeite os princípios do SUS, evitando distorções nos preços dos serviços contratados, terceirização descontrolada, não cumprimento de metas assistenciais e que precisamos estar vigilantes para que clientes de planos de saúde, de serviços privados e usuários do SUS não sejam tratados de forma desigual dentro dos mesmos serviços. Uma outra questão debatida é a ausência de entidades que representam o controle social na construção da proposta. É uma nova página na história do sistema de saúde no Brasil que não está sendo acompanhada digamos assim, pelo controle social, né, pela participação social, que é um princípio do SUS. E isso é muito ruim, porque é muito ruim, é péssimo, porque então a transparência, as possibilidades de cobrança e mesmo o aprimoramento do programa estão fora, né? Ele vira tecnocrático e isso é muito péssimo, porque na realidade, no fundo, é uma disputa de correlação de forças entre público e privado. E sem os movimentos sociais, nós estamos perdendo, né? Leonardo, eu gosto muito da veemência e a clareza com que a Lígia pontua algumas questões sem desqualificar de forma alguma, né? Esse programa agora tem especialistas que, sem dúvida, é uma iniciativa muito importante, né? Agora, uma das questões que ela traz, que eu queria problematizar aqui, é a questão da cobertura para atividades e para ações especializadas no Brasil não ser possível sem o apoio, sem a contribuição do setor privado, né? Em que medida é possível vislumbrar um futuro em que haja essa independência do setor público? Olha, eu não sei se a gente consegue ver um horizonte tão próximo, infelizmente, uma independência do setor privado nesse sentido, né? Quer dizer, a gente está falando aí de décadas, né, de concentração de especialistas, de especialidades, de equipamentos, né, de uma série de recursos no setor privado, e que para essa equação mudar de direção, para os resultados dessa equação ser outro, a gente vai precisar de mudanças muito mais profundas, né, nessa relação entre público e privado no sistema de saúde brasileiro. Que eu acho que, de certa forma, o programa ele abre uma brecha para iniciar essa discussão. Ele não resolve, está longe de resolver, pelo contrário, mas ele abre uma brecha para essa discussão, né? Eu acho que é importante entender, né, que você teria duas formas, né, digamos assim, para diminuir essa independência. Não diria diminuir a independência, né? Primeiro, você teria que ter investimento na oferta pública, né, pública direta, né, pelo Estado, diretamente, e isso, de fato, é um fator preocupante, né? O programa, ele conta ali com aumentar a capacidade de atendimento dos hospitais universitários, né? Ele tenta ter algumas... Sem dinheiro, isso é impensável, né? Exato. Precisa de financiamento para isso. Exato, isso a gente precisa resolver a questão do financiamento para conseguir ampliar a oferta pública direta, né? Isso é uma questão que não está resolvida e que a gente vai precisar resolver nesse debate mais amplo de reformas mais profundas no
sistema de saúde brasileiro, né? Por outro lado, tem um outro elemento também, né? É que vários sistemas de saúde universais, eles contam com a participação do setor privado para a prestação de serviços. Quer dizer, isso aqui não é também, não é que isso é impossível, que não pode de jeito nenhum o setor privado participar, não. Pelo contrário, acho que muitos países contam com o setor privado para ampliar e garantir o acesso universal. Agora, tem uma outra questão que qual que é o nível de controle que o setor público tem sobre esse setor privado no Brasil, né? Quer dizer, a relação com o setor privado, né, principalmente os prestadores de serviço, é uma relação principalmente de compra e venda de serviços, né? Você, de isenção, né, subsídios por um lado e por outro de compra e venda de serviços. Você não tem uma regulação assistencial muito bem feita, você não tem controle de qualidade, você não tem informações sobre a qualidade da gestão desses hospitais, né, como é feito o cuidado, como é o modelo de atenção, né? Então, assim, você tem uma relação em que você, como previa, por exemplo, lá na Constituição de 88, com as discussões da reforma sanitária, que o setor privado deveria estar subordinado à política nacional de saúde, né? Ele deveria atuar de forma complementar, mas subordinado às diretrizes centrais da política de saúde. Então, acho que assim, nem isso a gente tem, né? Então, quer dizer, eu acho que até antes mesmo da gente falar de uma independência completa do setor privado, a gente também precisa conversar sobre quais mecanismos nós precisamos adotar para ter um efetivo controle, não é controle sobre o que se faz dentro do hospital, isso também, mas assim, para onde nós vamos ampliar a nossa oferta? Quais são os lugares que precisam mais? Em todo lugar pode abrir setor privado de forma completamente livre, né? Quer dizer, se isso não tiver submetido às diretrizes da política de saúde, às necessidades de saúde, às necessidades epidemiológicas, né, às desigualdades regionais, né, se isso não tiver orientado, né, se a oferta privada não tiver orientada por essas razões da política pública de saúde que está na Constituição, né, isso também é um problema sério, porque a gente não consegue controlar também e não consegue intervir sobre essas desigualdades de acesso e de oferta, né, de serviços especializados entre público e privado, né? Por favor, Fidelis. O que nos coloca uma questão assim, as disputas pelos recursos públicos, né? E nós da saúde pública, da saúde coletiva, de forma geral, nós temos perdido essa disputa. Quando você olha que o país pagou em 2024 quase um único ano, quase R$1 trilhão de reais de juros, de dinheiro que não entrou na geração de emprego, no investimento em infraestrutura, nada disso. É rentismo, é uma nova forma, como disse o Dalbor, de extrativismo, né? Como a gente... É um aumento de dívida que privilegia quem está investindo no mercado financeiro e é uma bola de neve, né? que continua aí atuando, é uma engrenagem, né? Que nota, ao mesmo tempo, como as políticas de austeridade impedem o investimento, né? Eles levam à busca de novos financiamentos porque não aquece a economia. Então, em muitos lugares, o déficit público alavanca a dinâmica econômica. Isso não acontece aqui porque a austeridade barra essa coisa e faz com que o Estado busque de novo recursos no mercado, pagando os maiores juros do mundo. Então, isso é um dado que a gente precisa. As eleições presidenciais, senadores, deputados, vem aí o ano que vem, né? Esse é um projeto que a gente tem que discutir. Para onde vão os recursos? Ao mesmo tempo, você tem, segundo a Unifisco, 790 bilhões de renúncias fiscais. O Lula já fala em 860 bilhões de renúncias fiscais. Novamente, sim, eu não sou contra a renúncia fiscal, só não acho que ela não deve ser para tudo e não pode ser eterna. E ela tem que ter uma justificativa de retorno para o Estado. Exatamente. Também, né? Então, essas isenções também, às vezes, mexem nos recursos da Seguridade. Porque na medida que você isenta o COFINS, o PIS e outras coisas, você mexe na fonte de recursos que iria para a saúde, para a previdência, né, para a assistência social. Então, é duplamente atacado. É perverso, ao mesmo tempo, você tem um Congresso que estabelece emendas parlamentares que agora a gente viu o escândalo, né, que financiam condomínios, obras em condomínios, times de futebol com recursos públicos.
é essa discussão que a gente vai travar nas eleições. Precisa começar a ligar o Lé com o CRE, né? Exatamente. Tipo assim, começa assim e termina assim, né? O programa lançado agora pelo governo é uma tentativa de responder a uma demanda urgente, uma demanda, eu diria até de uma herança maldita, né? Desde do golpe que derrubou a presidente Dilma para cá, né? Essa coisa vem se intensificando. Tivemos reforma na Previdência só para o setor civil. Os militares tiveram um arranjo no plano de carreira deles. Então, os déficits, por exemplo, no setor das pensões militares, um déficit de bilhões. Eu vi um número em torno, assim, por per capita é 160 mil por cada um, enquanto no setor privado, que nos seres humanos normais, está em 8 mil. Então, é uma que não fonte, fecha, né? Porque se quer investimento na área social, mas não se pode tocar em privilégios. Isso está posto enquanto discussão nesse momento, né? E essa é uma discussão na questão do imposto de renda, inclusive, que a sociedade tem que fazer imediatamente agora, nas eleições que se avizinham, né? Sem isso, a gente não anda, porque, para você ter uma ideia, assim, a verba discricionária que o governo utiliza, ou seja, que tem livre para se mexer, é 8% do orçamento total. Isso não é nada. Daqui a pouco não vai ser mais nada, né? Isso não é nada. Então, é um governo que fica... Não é esse governo, qualquer governo, né, fica engessado por um Congresso que não está atendendo às necessidades da população, não escuta a sociedade. A gente cada vez mais está vivendo um parlamentarismo sem ter decidido por isso, né? A verdade é essa. E sem responsabilizar, né? A gente não pode destituir e chamar eleições, por exemplo. É um Congresso que modifica a Constituição sem mandato constitucional. Uma coisa é fazer uma emenda constitucional aqui ou ali. A outra coisa é usar isso como um instrumento cotidiano, né? Agora querem botar anistia, né? Sabendo que isso vai ser derrubado. Mas isso é um jogo de cena. Uma narrativa construída, construída. Então, esse tipo de coisa a gente tem que eliminar da vida da nossa sociedade. Não podemos conviver com esse tipo de coisa, aqueles brutamontes berrando, enfim, algo assim que a sociedade tem que estar muito bem atenta. Sim. Leonardo. Não, eu só queria, na verdade, era comentar um pouquinho sobre o programa em si, né? Que eu acho que é uma discussão muito relevante para a gente ter nesse momento, né? Acho que assim, né? Sim, é um problema de saúde muito relevante, né? O problema da falta de acesso a serviços especializados, é um problema crônico, né? Que vários governos já tentaram lidar com esse problema de várias formas e não foram muito bem sucedidos, né? Então, algo estrutural, né? Enfim, como a gente tem conversado aqui ao longo desses últimos minutos, dessas últimas sessões, né? Então, assim, o que eu acho que é importante também é compreender o seguinte: é um programa muito complexo, né? Vocês, como mesmo colocaram, ele tem muitas dimensões, né? Então, assim, tem a dimensão da telesaúde, tem a dimensão de contratação de serviços privados, tem a dimensão de fortalecer a oferta pública em serviços públicos, etc. E tem essa dimensão da dívida. Então, quer dizer, essa é uma dimensão, né, de várias dimensões do programa, né? E eu acho que o caminho que esse programa vai seguir ao longo do tempo, ele ainda não está dado. Eu acho que é importante a gente lembrar que é um programa que ele tem um caráter emergencial, né? Então, quer dizer, ele é previsto para seguir até 2030, né? Enfim, então, assim, como ele tem essas muitas frentes diferentes, a gente ainda precisa entender melhor qual frente vai avançar mais, se não vai avançar mais, se vai ser a da dívida, se vai ser outro caminho ou outro. Então, a gente tem um exercício aí primeiro de ficar atento a essa implementação do programa para entender o caminho que ele vai, né? Agora, com relação à coisa da dívida, eu acho que é interessante porque dialoga um pouco com isso que o Fidelis está falando também, que a gente tem conversado ao longo do programa, né? Quer dizer, essa solução da dívida, ela é uma tentativa, né, de você trazer recursos que não estavam disponíveis, né? Enfim, mas por fora do orçamento, né? Por outros meios de negociação não exatamente. Foram então, né? Quer dizer, exatamente. Então já começa por aí, né? A gente tem um problema de uma dívida acumulada do ressarcimento que ela já não consegue ser cobrada e executada. Isso já é um problema por si só. A gente está há 20 anos com isso daí e não consegue resolver esse problema, né? Então, quer dizer, se de alguma forma você conseguir utilizar essa dívida que está parada, que não consegue ser reavida, isso é um problema, a gente tem que continuar
buscando mecanismos para resolver esse problema, né, que ela, pelo menos, ela possa ser utilizada para financiar um pouco o acesso a recursos que antes estavam restritos aos... É uma utilização plena? Perdão te interromper, mas pode-se utilizar toda a dívida de um determinado... Não, né? Existe um limite. Por ano, né? Mas até porque a dívida do ressarcimento ela é muito pequena, né? Assim, se a gente for olhar em termos reais, ela está em torno de 1,3 bilhão, não é uma dívida enorme, né? E não é uma dívida que vai fazer diferença no orçamento do SUS, que está na mais de 230 só do governo federal, 230 bilhões, né? Então, assim, a dívida maior, na verdade, ela é dos prestadores privados, não é nem dos planos de saúde, que é dos prestadores privados já chega aí na casa dos 34 bilhões, né? Está falando de hospitais, de clínicas, de laboratórios. Exato, e prestadores. Exato. O grosso da dívida está com essas instituições, né? Segundo o Ministério da Fazenda, são 34 bilhões e mais de 3.500 instituições devedoras, né? Então, o que acontece, né? E aí também tem uma outra tentativa dessa... Como é que essa dívida dos prestadores, como é que ela é tratada, né, nessas últimas décadas, né? Quer dizer, o prestador filantrópico privado se endivida, não paga seus impostos, não deve, essa dívida fica acumulando, e aí depois lá na frente, via articulações políticas, lobbies no Congresso, junto ao Executivo, junto à Receita, junto à Fazenda, etc., se consegue renegociar essa dívida, alongar o prazo, perdoar uma parte dessa dívida a troco de nada, simplesmente facilitando, né, alongando, digamos assim, dando até incentivos aos maus pagadores, né? Você não paga a dívida, mas lá na frente você vai poder ser perdoado ou vai poder ser renegociado, né? Então, o programa ele tenta, de alguma forma, também pegar essa dívida, de alguma forma, e transformar isso em alguma coisa um pouco mais, né, útil, digamos assim, para a sociedade, né? Enfim, que não seja só também benefício para o setor privado, né? Então, assim, mas tudo isso a gente precisa acompanhar com lupa, tá? Isso eu acho que são coisas, assim, eu acho que o importante dessa discussão traz a discussão da necessidade de a gente utilizar os recursos privados para acesso universal, né? Enfim, de forma, mesmo que a gente tenha um projeto de longo prazo de ficar mais independente, de ter investimento público de qualidade, isso tem que entrar na discussão, né? Inclusive de estratégica de médio prazo do programa, inclusive, mas para esse momento pode ser que seja algo que tenha algum resultado, né? Mas a gente espera que sim, né? Porque são problemas de saúde muito sérios, né? E, enfim, né? E que vamos ter que avaliar, vamos ter que olhar com lupa, né? Porque tudo isso também são novidades, né? São inovações de política pública. Então a gente também não pode ser muito taxativo de entender qual vai ser o desdobramento disso. A gente tem que ser bastante crítico e olhar com calma para ver como vai ser a evolução desse programa, né? Fidelis, eu vou passar para você, mas já trazendo que a gente está bem no finalzinho do programa e eu acho super importante colocar isso ainda no programa, que essa pauta foi uma pauta sugerida pelo SEBS, né? Você trouxe esse tema para a gente, então é um lugar de discussão do SEBS essa pauta, né? Então eu queria, só para você pensando aí para a gente ir fechando o programa, também trazer a importância desse debate dentro do espaço da saúde coletiva para que a gente possa avançar na conquista da recuperação desses valores ou da produção de novos valores para o SUS, né? Pois é. Olha, uma coisa que na área da saúde é certo é que as pandemias vão se intensificar. Na medida em que você tem um mundo integrado em termos de mercados e velocidade de transporte, e você está a fronteira econômica invadindo nichos que estavam em equilíbrio, né? Rapidamente você consegue, como aconteceu o caso da Covid, a coisa da China atravessou para a Europa e se expande pelo mundo. Isso vai acontecer com mais frequência. O mundo, então, precisa estar preparado para enfrentar esse tipo de coisa. Não se enfrenta isso apenas com o mercado. Ao contrário, se não fosse o Estado, nós não teríamos as vacinas, porque mesmo as vacinas oferecidas pela iniciativa privada, elas contaram com subsídios pesados dos governos, né? A gente precisa de multilateralismo, de governança global, a gente precisa olhar a partilha dos recursos do Estado com mais atenção. Essa coisa do Estado mínimo, isso é uma balela. O Estado tem que ser do tamanho do projeto que se quer para o país, né? E essa coisa, você mesmo citou... Inclusive a soberania, né? Como a gente está percebendo nesse momento. A gente está percebendo agora, por um ato arbitrário, né, unilateral, um país poderoso quer impedir determinadas ações aqui no Brasil. Então,
a gente lidou esse tempo todo, isso só para voltar ao programa. O programa vem lidando com uma herança que é desmontagem do Programa Nacional de Imunizações, quase falência da farmácia popular, críticas ao Mais Médicos que cobriam vazios assistenciais, a demanda reprimida por falta de oferta de serviço, mas também pela Covid. Então, a gente tem um primeiro momento, a ministra Anísia tentando lidar com isso e produziu lá 14 milhões de cirurgias e tal. E o ministro Padilha agora tenta, com os recursos, é uma iniciativa criativa, né, frente à escassez de recursos que a gente já mencionou aqui. É evidente que isso não pode se transformar num momento para facilitação de fraudes. Portanto, o que Lígia disse que é fundamental do controle social, né? O controle social e todos os aspectos que o Leonardo colocou. A sociedade precisa estar atenta, né? Democracia dá trabalho, né? Se a gente quer estabelecer um pacto intergeracional, né, com o futuro, a gente precisa cuidar do agora, né? E esse agora significa para a gente do SEBS fortalecer uma concepção de projeto de país em que o bem-estar da população e o cuidado com o ambiente seja o centro e a prioridade, e não simplesmente crescimento econômico. E nisso o fortalecimento do SUS é fundamental. Aliás, o SUS faz aniversário em setembro, sim, assim como o SEBS. Teremos um programa a respeito dos 35 anos da Lei Ordinária da Saúde, né? Estou falando o nome certo da lei? Me deu até um branco agora, mas 80. Vamos fazer essa discussão. Quero agradecer muitíssimo, Fidelis, Leonardo, que prazer estar com vocês aqui. Eu acho muito importante a gente ter esse tipo de debate, porque justamente porque ano que vem a gente está em ano de eleição e é importante que as pessoas comecem a se apropriar, né, dessa discussão, para a gente não ficar na zona rasa de o SUS não funciona, como a gente vê em grande parcela da mídia comercial, né? Enfim, então, quero agradecer muito a oportunidade de poder debater esse tema com vocês. Muito obrigada. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. A gente se vê sempre com um assunto interessante, não vai perder o próximo programa. Até lá!